Bom, boa tarde então, pessoal. Vamos continuar então de onde nós havíamos parado na aula anterior. Nós havíamos visto, né, então, as produções, né, o consumo de carne no Brasil, as carnes de exportação, onde que nós estávamos mais envolvidos, né, nas produções que nós estamos mais envolvidos, produção de aves, suínos e bovinos, um grande exportador, e as cadeias produtivas, as interações das cadeias produtivas. Nós vimos também que o fluxo de energia, então, ele vai sendo direcionado entre, na verdade, a gente consegue captar uma parte da energia solar, uma parte da energia solar é convertida então pelos vegetais e aí os animais fazem mais uma conversão, mas cada nível trófico a gente tem perdas energéticas. Bom, atrás de quais classes nutricionais nós estamos? Atrás de nutrientes que são essenciais e que pertencem às classes de nutrientes lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. Carboidratos, eles não têm essencialidade, mas eles contribuem como fonte de energia. Então, nós não vamos ter nutrientes essenciais a partir de carboidratos. Nós temos, sim, a partir de lipídios, de proteínas, de vitaminas e dos minerais, certo? O carboidrato mais conhecido, né, e a forma de utilização mais bem utilizada pela célula, né, a forma com que a célula utiliza a energia na forma de carboidratos é com a glicose. Então aqui nós temos a molécula de glicose, uma molécula com 6 carbonos. É importante a gente entender, né, essa formação molecular, porque depois essa molécula vai sendo quebrada e ela vai liberando energia em diferentes instâncias. É uma molécula com 40% de carbono, né, 7% de hidrogênio e cerca de 57% de oxigênio. Então a gente vai vendo que essas ligações que existem entre os carbonos, elas são bastante energéticas. A gente vai ver, por exemplo, que lipídios têm quantidades maiores de carbono, como por exemplo aqui os ácidos graxos, né? Então os ácidos graxos têm uma grande quantidade de carbonos, corresponde a 70%, 77% das moléculas, né? E a gente sabe a importância, então, de quebrar essas ligas aqui entre os carbonos, que elas são altamente energéticas, né? Então, vai liberando energia. Por isso que lipídio é muito mais energético do que carboidrato, por exemplo, do que as próprias proteínas. E aqui estão os aminoácidos. Então, os aminoácidos também, eles podem ser úteis na forma de energia, mas eles são estruturais. Então, os aminoácidos têm uma formação estrutural muito importante. Eles têm cerca de 54, 53% de carbono. É alguma coisa intermediária entre os carboidratos e os lipídios. E ainda possuem, né, uma concentração aqui de cerca de 16% de nitrogênio. Então, tem nitrogênio dentro da própria molécula. Bom, e os nutrientes, eles podem, então, como eu já falei, serem essenciais e não essenciais. Os essenciais, eles devem ser ingeridos pelo animal via dietética. Então, o animal tem que buscar esse nutriente no alimento. Sem ter no alimento, ele não consegue produzir. Então, ou o animal não produz nada, ou ele não produz em quantidade suficiente. Isso pode ser referente ao momento da vida dele. Por exemplo, momentos em que o animal tem uma alta taxa metabólica, ele pode precisar de um nutriente específico que ele não consegue produzir. Por exemplo, a arginina em leitões, ela não é produzida de forma suficiente para manter a taxa de crescimento ótima de suínos na fase inicial de vida. Então, deve ser suplementado nessa fase. Então, a arginina é um nutriente essencial, deve vir via dieta em suínos nessa fase. E os nutrientes não essenciais são aqueles que o animal sintetiza. Então, todos os carboidratos são sintetizados pelo próprio animal e ele pode fazer isso a partir de lipídios e a partir também de proteínas. A gente vai entender isso também como funciona. Bom, e quantos nutrientes são necessários, ou pelo menos conhecidos até o momento? Nós temos cerca de 50 fatores nutricionais que são conhecidos até o momento. Então, o animal não tem exigência por proteína per se, ele tem exigência por aminoácidos que estão dentro da proteína. Como vocês lembram lá da bioquímica,
as proteínas são feitas de aminoácidos, e são os aminoácidos que são essenciais. A gordura por si só não é essencial também. A gordura, ela contém ácidos graxos insaturados e que são essenciais. Os minerais são todos essenciais, né? O animal não consegue produzir mineral. E as vitaminas, parte delas é essencial e ela deve vir via dieta. Depende muito da espécie, né? Tem espécies, por exemplo, os ruminantes e aqueles animais que fermentam bastante, eles têm produção de vitaminas dentro do intestino, né? Então, as vitaminas do complexo B, por exemplo, né? No rumen, por exemplo, é produzido vitamina do complexo B. Então, esses animais não necessitam de complexo B, mas em não ruminantes é necessário. E a água, obviamente, né, é o nutriente mais importante. Ela não tem energia, ela não entrega energia, mas é o meio líquido fundamental, né? Entendendo que os animais têm cerca de 70% da composição corporal em água, a gente já entende a importância da água no sistema orgânico. Então, sistemas de produção também, por exemplo. Né? Nós temos produção de ovos. Quanto daquele ovo que sai todo dia da ave é água, né? É uma quantidade grande. Do leite, por exemplo. O ovo, em torno de 87% leite, é também mais ou menos isso. Então, vejam que é uma quantidade muito grande de água que precisa ser reposta, né, para o animal e para que ele consiga fazer a produção também. Em ruminantes, então, existe uma particularidade. A gente sempre brinca, né? Existe um rumen no meio do caminho havia um rumen. E é bem assim mesmo, porque quando a gente fala em nutrição de não ruminantes, a gente entrega um nutriente para o animal e ele vai ser absorvido naquele formato. Mas em ruminantes, não. Quando ele passa pelo rumen, a microbiota ruminal que vive em, em simbiose, né, com o ruminante, ela acaba alterando o que o animal come e muitas vezes entrega nutrientes melhores do que propriamente o animal consumiu. Às vezes pode até piorar, né? Então, se o animal consumir aminoácidos purificados, por exemplo, a microbiota ruminal pode transformar eles em aminoácidos, em outros aminoácidos que não são essenciais. Então, ele pode até estragar, mas assim, pode estragar a qualidade de uma proteína, né? Mas de uma forma geral, a microbiota ruminal ela ajuda, né? Porque os animais que consomem pasto muito precário ou que consomem alimentos muito pouco nutritivos, né? Eles acabam, através da microbiota ruminal, tendo a síntese de vários componentes nutritivos e o animal acaba absorvendo esses componentes nutritivos. O rumen, então, ele é exigente por nitrogênio, então tem uma exigência de nitrogênio e não de proteína. Então, como as proteínas têm nitrogênio, precisa desse nitrogênio para a síntese dos aminoácidos que vão ser feitos pela microbiota ruminal. E do enxofre. O enxofre faz parte dos aminoácidos sulfurados. Então, tem aminoácidos que têm enxofre na sua composição e, por isso, ele deve ser aportado na dieta de ruminantes. Então, esses dois componentes, nem o nitrogênio nem o enxofre, são necessários para não ruminantes. E vitaminas do complexo B e K são produzidos dentro do rumen também. Então, dentro do rumen ou dentro do cólon do animal. Isso faz com que os animais ruminantes não necessitem mais. Em animais não ruminantes, a vitamina K já tem saído das listas de essencialidade. Parece que a produção que existe dentro do cólon ela é suficiente para que os animais possam absorver. Então, há muitos anos já se conhece o efeito que os alimentos têm sobre a vida, né? Então, imaginem, aqui muito próximo a 460 anos antes de Cristo, o Hipócrates já falava, né, que é melhor prevenir do que curar e que existem alimentos que são mesquinhos, né, que debilitam o organismo. Depois, né, muito mais recente, em 1700, o Lavoisier, ele que é considerado o pai da química moderna, e que elucidou vários esclareceu vários mitos a respeito da nutrição. Ele também entendeu que a energia que a gente que precisa para manter a vida, ela é proveniente dos alimentos. Até então não se conhecia muito bem
né, essas classes nutritivas, mas foi decisivo, né, para o conhecimento dessas classes nutricionais e que fazem parte, dos quais os nutrientes essenciais fazem parte. Bom, essa pirâmide, ela mostra, ela coloca aqui, por exemplo, a alimentação, né, e a nutrição como segundo estágio da pirâmide. Então vejam que na base da pirâmide nós temos a sanidade, depois a alimentação, as instalações, o manejo e a genética. Então, o que está querendo ser mostrado aqui nessa pirâmide é assim, que nós temos animais com alta genética, por exemplo, mas esses animais de alta genética, eles jamais adquirem a sua capacidade genética se eles não tiverem toda essa parte da base da pirâmide bem estabelecida, ou seja, se os animais têm algum problema de saúde, eles jamais vão conseguir desempenhar conforme seu potencial genético. Se eles não tiverem alimentação e nutrição balanceada, eles não conseguem chegar no potencial genético também. Se tiver problemas de instalações, por exemplo, eu mostrei para vocês na aula passada, né? O sistema de arrefecimento das criações de aves, de suínos, isso é muito importante. Climatização ambiental, gaiolas que permitam o animal expressar o seu comportamento, que ele não tenha dor, que ele não tenha sofrimento, ele não esteja estressado, né? Então, o manejo também faz parte deste cuidado todo para que o animal consiga atingir o potencial genético dele, senão ele nunca vai conseguir atingir o potencial genético. A gente diz sempre, né, que nós na nutrição e na alimentação animal, a gente está correndo sempre atrás da genética. Então as linhagens genéticas vão sendo mudadas e elas têm maior exigência de nutrientes. E a gente tem que descobrir quais são essas exigências, porque a gente vê que os animais desempenham muito melhor à medida que a genética vai sendo modificada. Então nós temos a nutrição e alimentação. O que é a nutrição? É o estudo do conjunto de processos físicos, químicos e biológicos, mediante os quais o animal utiliza o alimento a fim de reparar os tecidos gastos, promover crescimento e atender às produções. Não quero que vocês decorem isso, tá? Mas a nutrição são todos os nossos mecanismos que nós temos de fornecer ao animal tudo aquilo que o animal realmente necessita para que ele possa conseguir receber todos os nutrientes que ele precisa de forma adequada para que ele se mantenha vivo e, além disso, ele consiga produzir, né? Então, ele vai ter que produzir além de se manter vivo, né? Então, existe uma coisa chamada de mantença, né? Que é só para manter o animal, e outra coisa é produzir. Então, imaginem vocês que uma vaca de leite, quando ela não está produzindo leite, ela tem uma demanda energética. No momento que ela começa a produzir leite, a demanda energética dela é muito maior, né? Então, às vezes, dobra a quantidade de nutrientes que ela precisa, tá? E a alimentação é o estudo dos alimentos e dos padrões exigidos e padrões de exigências nutritivas dos animais, a fim de alimentá-los econômica e eficientemente. Ou que contribua com a longevidade, que é o conceito dos animais de companhia, por exemplo. Então, a gente vai alimentar os animais para que eles possam produzir de forma econômica, né? Então, vou alimentar eles escolhendo os alimentos que são compatíveis com o preço final da carne, do ovo e de outros componentes que são produzidos. E no caso de equinos, humanos, cães e gatos, a gente tenta buscar fatores que contribuam para a longevidade. Então, o que é o nutriente, né? O nutriente, então, é o componente do alimento, é uma substância química com estrutura definida, capaz de desempenhar uma função de atendimento do processo de manutenção da vida e da produção. O conceito atual é mais amplo, pois inclui outras substâncias que não são componentes dos alimentos, como vitaminas sintéticas, sais inorgânicos, quimicamente puros e aminoácidos sintéticos. Bom, nutriente, então, é tudo aquilo que o animal, ele necessita dentro do seu metabolismo. São moléculas que ele necessita no seu metabolismo. Alguns nutrientes são essenciais, e aí não são produzidos pelo animal e precisam vir de fora. Ele tem que ingerir. Por exemplo,
esses aminoácidos aqui, ó. Lisina, metionina, por exemplo, são aminoácidos que o animal precisa fazer consumo. Tá? Então, eles estão nos alimentos e eles precisam serem consumidos. A glicose não é essencial através da dieta, ela é essencial no metabolismo do animal. Então, o animal não precisa fazer ingestão de glicose para se manter vivo, mas é muito comum, né, especialmente na dieta de animais que são vegetarianos, que consomem grande quantidade de carboidrato. E o alimento é uma substância que contém os nutrientes. Então, eu tenho, sei lá, o feijão, vou pegar, né? O feijão. O feijão tem quanto de proteína? Quanto de proteína tem o feijão? Sabe? Não sei não, professor. Em torno de 20%. Essas leguminosas, elas têm quase feijão, lentilha, grão de bico, todas essas aí têm mais ou menos 20% de proteína. Então são componentes são alimentos proteicos mesmo, né? Então esses alimentos, eles estão entregando para a gente, né, essa quantidade de proteína, é proteína mesmo. Então dali vem aminoácidos que são os aminoácidos essenciais. Então do feijão, mas o feijão entrega mais coisas, né? Ele entrega carboidrato, ele tem amido, por exemplo, ele tem fibra, tem uma parte muito pequena de gordura, né? Então ele não é um alimento com quantidade de gordura, ele é muito pouco gorduroso, mas é diferente, diferentes alimentos trazem diferentes concentrações. Por exemplo, o óleo de soja também é um alimento, mas ele é 100% gordura, né? Então, a mistura desses alimentos diferentes, através de um processo de formulação, eles nos entregam dietas adequadas para o animal. Então, eu vou fazendo misturas de ingredientes até eu chegar naqueles nutrientes que o animal realmente precisa. Né? O arroz, por exemplo, o arroz, ele é um componente, ele é rico em carboidratos, né? O arroz, o milho, o sorgo, eles têm mais que 70% de amido. Então, eles são basicamente carboidrato. Tem proteína? Tem, uma pequena quantidade, em torno de 7, 8%, até 10% mais ou menos, esses ingredientes que são carboidratos, a gente consegue, que são energéticos, né? A gente consegue obter. Mas não são ingredientes com baixa concentração proteica. E aí depois a gente vai ver como que eles são divididos. E a dieta refere-se então aos alimentos que compõem uma ração. Então, não indica necessariamente uma ração equilibrada. Uma dieta pode ser uma dieta, é o que o animal come, né? Então, qual é a mistura que esse animal está consumindo? Pode ser balanceada, pode não ser. E a ração, apesar de a gente utilizar como sinônimo de dieta, ela é o alimento consumido em 24 horas pelo animal. Então, a ração, por exemplo, a minha ração diária é um café da manhã com pão e bolacha, depois um almoço e depois uma janta, sei lá, com feijão, arroz e carne. Então, essa é a minha ração, que é o consumo diário. Bom, quando nós vamos avaliar os alimentos, né, nós temos que tomar um certo cuidado na avaliação de alimentos, porque os alimentos, quando eles estão na sua forma natural, né, então nós temos os alimentos na forma natural e na forma seca. Né, eles são duas formas. O que é o alimento na forma natural? É como ele é. Tá? Então, é o alimento, vamos pegar assim, a carne, né, que tem o exemplo da carne. Como que a carne é composta? A carne é composta por 75% de água, a matéria seca é 25%, então isso aqui fecha 100%. Dentro desses 25%, ele é dividido em quê? Em 21 pontos percentuais de proteína, gordura é 2 pontos percentuais, minerais é 1 ponto percentual e carboidrato 1 ponto percentual. Bom, mas se eu quiser saber quanto que isso aqui tem na matéria seca, eu tenho que desidratar toda essa carne. Então, como é que eu desidrato toda ela? Eu zero a quantidade de água que ela tem. E eu passo a expressar todo esse conteúdo sobre os 25%, ou seja, é 21. Se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de proteína, né, vai ser os 21 sobre os 25, vezes 100.
Então, isso aqui vai me dar cerca de 84% de proteína na matéria seca. Olha só, 8% de gordura na matéria seca, 4% de minerais e 4% de carboidratos. Se eu pegar, por exemplo, o farelo de soja tem pouca água. Esses alimentos que são farelos, que são de origem vegetal, normalmente eles têm por volta de 10% de água. Então, aqui ele tem 89% de matéria seca, e desses 89%, então eles estão divididos em 46% pontos percentuais de proteína, 34% de carboidrato, 3% de gordura, 3 pontos percentuais de gordura e 6 pontos percentuais de minerais. Quando a gente tira essa água de novo, né, e eu passo a expressar quanto de proteína tem dentro da matéria seca, aí eu vejo aqui, por exemplo, que esse farelo de soja tem 52% de proteína, 3,3% de gordura, 6,70% de minerais e carboidratos em torno de 38%. Então, quando a gente compara na matéria úmida, nós não sabemos realmente qual ingrediente é mais proteico, porque a água não é um nutriente que entrega energia, ela é um nutriente como água, né? Então, é água como água. Não é um nutriente que vai gerar energia, porque quem gera energia são somente os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Quando eu quero comparar os ingredientes, eu sempre vou ter que fazer esse tipo de conversão para matéria seca. Então, vejam que aqui eu tenho 0% de água, e agora sim eu consigo comparar os alimentos aqui, quem realmente é mais proteico. E aí eu vejo que realmente a carne é o ingrediente muito mais proteico do que propriamente o farelo de soja. E que o farelo de soja tem altas concentrações de carboidrato. Então, isso nós temos que sempre estar atentos a esse fato, né, quando a gente compara os alimentos. E fibra bruta. Fibra bruta é coisa de vegetal. Então, só os vegetais possuem fibra bruta. É a parte do alimento composta por lignina, celulose e hemicelulose. Então, fibra bruta faz parte de uma análise, que é a análise de Wende, que vocês vão ver nas próximas aulas. E ele separa do alimento o que é lignina, celulose e hemicelulose. Celulose e hemicelulose são carboidratos. A lignina é um polifenol. E a lignina, ela vai se acumulando nos vegetais à medida que eles vão ficando mais velhos. Então a gente vai ver que as pastagens mais velhas são altamente lignificadas. E pastagens altamente lignificadas, elas têm limitação de consumo por parte do animal. Então, muitas vezes, se o pasto estiver muito velho, ele está muito lignificado, tem muita celulose e muita hemicelulose, a gente vai ver que os animais não vão conseguir fazer grande ingestão diária desse pasto. Se o animal não ingere, logo ele não ganha peso. Tá? Então, fibra bruta, de uma forma geral, é a parte menos digestível do alimento, e essa porção cheia de fibra. Bom, e aí nós chegamos na classificação, então, dos alimentos. A gente está vendo muitos conceitos aqui, né? Então, nós temos os alimentos que são chamados de alimentos volumosos e os alimentos concentrados. Alimento volumoso, o que que é? São alimentos com grande concentração de fibra, mais que 18% de fibra. Então, a gente tem vários, né, alimentos que têm essa característica. A silagem, o feno, o pasto, eles têm sempre mais que 18% de fibra. Então, eles são alimentos volumosos, tá? Isso é geral. É muito fácil de reconhecer esses alimentos fibrosos, né, e que são volumosos, muito importantes na alimentação de animais ruminantes, né? Que mais? Depois nós temos os alimentos que são concentrados. Então, o termo já diz, né? O que é um alimento concentrado? É que concentra os nutrientes ali dentro. Então, não tem o diluente, que é a fibra. Então, esses alimentos, eles têm menos que 18% de fibra. Então, são alimentos com menos fibra, menos de 18%. E aí eles podem serem ainda alimentos proteicos ou energéticos ou minerais ou vitamínicos. Então, pode ser um concentrado proteico. Então, quando que ele vai ser um concentrado proteico? Quando ele tiver menos que 18% de fibra, daí ele é concentrado, e ele vai ser proteico quando ele tiver mais que 18% de proteína. Então, como eu falei,
falei para vocês, né? O feijão, por exemplo, tem em torno de 20% de proteína, então é um ingrediente proteico. O farelo de soja, que tem 45%, é um ingrediente proteico. O arroz, que tem 8% de proteína, não é. Mas ele tem menos de 18% de fibra. Ah, então ele é um energético. Então, aí eu vou começar a enquadrar nos energéticos. Por exemplo, o milho, né? O milho também. O milho tem 8, 7% de proteína e tem menos de 18% de fibra. Então, ele também se enquadra dentro de alimento energético, porque ele tem menos que 18% de proteína e menos que 18% de fibra. Tá? E aí eu posso ter os concentrados minerais e os vitamínicos, né? Daí esses aí são super concentrados mesmo, né? Em minerais e vitaminas. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma? Tudo bem? Tá bem. Qualquer coisa interrompam e a gente vai conversando. Bom, então, como nós sabemos quanto que os animais precisam de cada um dos nutrientes? Bom, essa é uma parte super importante, né? Porque eu já sei que eu vou encontrar os nutrientes dentro dos alimentos, mas eu preciso saber quanto de nutrientes os animais precisam. Então, onde que eu vou encontrar isso? Bom, existem guias nutricionais para as mais diferentes espécies. Aqui, por exemplo, tem o guia nutricional, que é o NRC para cães e gatos, tem o NRC para bovinos de corte, tem o NRC para bovinos de leite, que recém saiu, tem para animais de laboratório, para pequenos roedores, para tilápia, para aves e suínos e para primatas, para as mais diferentes espécies. Tá? Então, a gente encontra aqui nesses guias, inclusive para humanos, né? A gente encontra qual a necessidade nutricional dessa espécie. E quando a gente fala em frangos e suínos, é muito mais preciso ainda, porque quando a gente compra a linhagem de frango, né, então existem frangos de corte, linhagem Ross 580. Então, essa linhagem de frangos, ela é tão precisa no seu desenvolvimento, né, já se conhece tanto dessa variedade, né, de frangos, que da linhagem, desculpa, que se consegue, tem uma tabela orientativa da nutrição desse animal ao longo da vida. Então já se sabe, por exemplo, que no 7º dia de vida esse animal tem que chegar a um peso X. Se ele não chegar naquele peso X, significa que alguma coisa foi feita de forma errada na nutrição do animal ou no manejo, tem algum problema que está acontecendo ali. Então, aqui nesses guias a gente encontra tudo que o animal precisa. Então, nós que trabalhamos lá com cachorro e gato, a gente vem aqui e a gente tem uma tabela também europeia que a gente visita essas tabelas aqui para saber realmente quanto que o animal vai precisar ter na dieta dele para que ele se mantenha saudável. Por exemplo, gatos precisam de taurina, né? Então tem que administrar. Precisa de quanto? 400 miligramas por quilo de dieta. Se não tiver essa quantidade de taurina, os gatos vão ficar deficientes em taurina. Tudo isso está escrito aqui. Quanto de lisina vai precisar, quanto de metionina e tudo mais. No Brasil, nós temos, então, a gente tem aquelas tabelas ali, deixa eu voltar aqui. Nós temos essas tabelas que é da exigência nutritiva por parte do animal. E nós temos também composição dos alimentos. Por quê? Num programa de formulação, o que, que nós precisamos saber? Nós precisamos saber quanto o animal precisa, nós precisamos saber também quanto existe de nutriente dentro dos alimentos. Então, o programa de formulação, o que, que ele vai fazer? Ele vai contrapor essas concentrações que tem dentro dos alimentos com o que o animal precisa e ele vai formar uma receita. Então, uma receita de ingredientes para que possam ser atendidos todos os nutrientes que o animal precisa. Então, é basicamente isso que o programa de formulação faz, e ele faz esse cálculo através da matemática de matrizes. Não sei se vocês lembram lá do ensino médio que a gente fazia aquelas matrizes, né? Então, colocava vários números assim, depois a gente tinha que somar, fazer o cálculo da matriz. A gente não entendia direito aquilo,
mas aquilo lá nada mais é do que o programa faz. Então, esse programa, ele faz esse tipo de cálculo, né? Pode ser feito no Excel também. Então, aqui nós temos, nesses guias, nós temos a concentração de nutrientes dentro dos alimentos. Ah, mas eu posso analisar? Pode analisar, mas não precisa analisar cada um dos ingredientes para poder para fazer uma fórmula, né? Então, a gente vai acabar pegando esses valores que já são pré-estabelecidos em tabelas. Então, tem o USDA, Food and Drug Food Consumption Database Nutrients List, que é essa aqui. Vocês têm acesso direto, vocês podem ir lá, vocês vão ver todos os alimentos, né, que tem nos Estados Unidos, eles têm lá. Inclusive, pega um hambúrguer do McDonald's, tem várias marcas comerciais, por exemplo, que estão totalmente definidas lá em sua composição. Tem inclusive composição de vitaminas, de minerais, de tudo mais. E tem o Feedpedia, que vocês também podem acessar, que é uma tabela europeia e que também tem informações sobre os alimentos ali. E a tabela brasileira para nutrição de aves e suínos também tem é a nossa tabela, né? Nós temos uma descrição dos principais ingredientes que nós utilizamos no Brasil. Muito boa, por sinal. Chamada de tabela do Rostanho. Bom, qual a diferença básica entre os alimentos de origem animal e de origem vegetal? Nós já discutimos um pouco sobre isso na aula anterior, mas basicamente é que os animais, eles não têm fibra, né? Então, o alimento de origem animal, ele não traz fibra. Ele traz basicamente gordura e proteína, muito baixo carboidrato. E os alimentos de origem vegetal, eles sempre trazem uma composição de carboidratos e uma parte de fibra, porque eles possuem membrana plasmática. Então, essa membrana plasmática aqui, ela é rica em fibra. É aqui que está a celulose, a hemicelulose e a lignina. E é inevitável, então, na hora que a gente vai processar esses grãos, né, esses farelos, que a gente tenha a fibra ali e os componentes na forma de carboidratos, né? Então, no caso de células animais, a gente tem só a membrana plasmática, então não tem a parede celular, e a forma de reserva de energia não é na forma de carboidrato, né? Muito pouco glicogênio dentro dessas células, a gente tem basicamente gordura. Então, a gordura seria a forma de reserva dos animais e dos vegetais seria na forma de carboidrato e gordura. Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma célula vegetal. Então ali dentro dessa célula a gente vai vendo os grânulos de amido. Então ali dentro é cheio de amido e aqui é a parede celular, né? Então essa parede celular é cheia de celulose, hemicelulose e lignina. E aqui uma célula vegetal em que a gente vê a gota lipídica aqui dentro da própria célula, né? Então isso aqui tudo é gordura que está ali e que pode ser utilizado, né, como um componente alimentar, né? Para nós, na nossa dieta, é super comum. Bom, e os seres, então, se dividem como autotróficos e heterotróficos. Então, as plantas podem usar a energia fornecida pelo sol para elaborar os compostos orgânicos, associados com a matéria inorgânica, retirada do solo e do próprio ar. Então, as plantas conseguem, elas são meio que totipotentes em fazer os nutrientes, né, que elas precisam, e elas só pegam essa energia do raio solar. Mas os animais não. Então, os animais vivem de compostos orgânicos, ricos em energia, tendo sido a maioria desses compostos elaborados pelas plantas e alimentos de origem vegetal. Então, se o animal ele é vegetariano, ele come vegetal, né? Então, ele acaba comendo vegetal e de lá ele extrai esses componentes carbonados. Mas o animal que é carnívoro, ele se beneficia ainda mais, né? Porque ele consome o alimento que já é muito mais parecido com a necessidade nutricional dele. Então, quando eu como uma proteína de origem vegetal, normalmente as proteínas de origem vegetal elas são menos balanceadas do que as proteínas de origem animal. Então, se o animal come um outro animal, ele provavelmente esteja comendo algo muito parecido com a necessidade nutritiva dele.
aí os nutrientes estão bastante disponíveis ali. Essa é a grande vantagem de ser carnívoro, né? Então, na natureza, quem é carnívoro acaba tendo um grande privilégio, assim, né? Em termos nutricionais. Se nós pegarmos, por exemplo, aqueles morcegos que são hematófagos, né? A gente vê que eles têm um intestino extremamente simples, né? Imagina que eles consomem plasma sanguíneo. Então, plasma sanguíneo assim, tem todos os nutrientes que precisa uma espécie. E assim, eles já estão pré-digeridos, né? Na verdade, estão todos digeridos, porque estão no plasma. Claro que tem algumas proteínas que estão ali, né? Que o animal ainda vai precisar fazer digestão, mas é que está muito digerido já. Então, o animal tem uma dieta super balanceada e por isso ele tem uma estrutura de digestão extremamente simplificada. Bom, o que acontece nos bovinos? Então, eu falei para vocês que nos vegetais o que acontece no envelhecimento é que os vegetais eles vão incorporando lignina, celulose e hemicelulose. Isso porque o vegetal ele precisa crescer, então ele precisa de sustentação e a lignina dá essa rigidez, né, no caule para que a planta cresça. Então, ela cresça e fique sustentada. Só que ela atrapalha o processo de digestão. O que acontece nos animais? Então, aqui a gente vê bem o que acontece nos animais. Aqui nós temos, por exemplo, uma terneira leiteira ao nascer, uma vaca leiteira, um terneiro de corte ao nascer, um boi de 310 quilos, um boi gordo de 680, um suíno de 45 quilos e um suíno de 135. Então, se nós pegarmos aqui e compararmos essa terneira leiteira com a vaca leiteira, olha só, à medida que ela foi se tornando vaca, ela foi perdendo água. E olha o que acontece com a gordura corporal, vai aumentando bastante, né? A quantidade de proteína praticamente a mesma e matéria mineral aumentou um pouco. Vamos ver o que acontece com o terneiro até virar boi. Então também, né, perdeu 10 pontos percentuais de água e quando virou um boi gordo foi para 43. E olha a quantidade de gordura que ele foi acumulando. Então, a gordura corporal, ela vai substituindo a água no processo de envelhecimento na maior parte das espécies de mamíferos, né? Então, isso acontece em mamíferos e aves, né? A proteína vai relativamente estável. Nos suínos acontece a mesma coisa, né? Então, olha só, um suíno de 45 quilos tem 66,8% de água, enquanto um suíno de 135 quilos, 42%. E olha a quantidade, triplica a quantidade de gordura dentro da carcaça desse animal. Então, a verdade é essa, a gente vai ficando mais velho e acaba ficando mais gordo. Então, é isso que nós vamos observar dentro dos mamíferos. E aqui, então, uma composição dos vegetais. Então, aqui, por exemplo, uma pastagem, né? Então, uma pastagem com 68% de água, gordura 1,1 é muito baixa, né? A concentração de gordura no pasto. Proteína 5% e matéria mineral 2,8. E olha aqui os carboidratos, né? Então, lá nos animais, nós não víamos carboidrato, né? Não tinha uma coluna de carboidrato aqui. E aqui aparece a coluna com os carboidratos, porque realmente esses produtos de origem vegetal têm carboidrato ali. O milho, né? Então, 76% de água, gordura 0,6, proteína 2, matéria mineral 1,7 e carboidratos 20%, né? Milho com palha inteira. Depois o milho grão, né? O milho grão já tem, esse é o milho que chega para a gente moer, né? Então, 14,6 já é um milho com bastante água, né? A gente prefere um milho mais seco, com 12% de água mais ou menos. Gordura 3,9, proteína 8,9, matéria mineral 1,3 e olha aqui, 71% de carboidrato. Então o milho é cheio de amido, né? Então é um componente rico em amido. E o feno de alfafa, então também, né, um feno que está seco, tem 8,6% de água, uma concentração baixa de gordura, proteína relativamente boa, né? Alfafa a gente sabe que é um ingrediente quase proteico, chega lá próximo dos 18, dependendo da qualidade do produto. E a matéria mineral em torno de 9, né? Mas vejam a quantidade de carboidrato também, bastante carboidrato presente ali.
Então, com o tempo, né, nos tecidos animais aumenta a quantidade de gordura e diminui a quantidade de água, e nos tecidos vegetais não há uma consistência nas variações de alguns nutrientes. A água dilui os nutrientes, eis a importância de comparar na matéria seca. Então, chamando a atenção aqui, né, que os vegetais e os animais, nós vamos ter que fazer comparação sempre na matéria seca, porque o que interessa é a quantidade de nutrientes que o ingrediente, né, que nós vamos utilizar, ele apresenta, independente da quantidade de água que ele tenha. Então, essa aqui é uma parte de revisão, de conceitos, né? E agora a gente vai entrar numa parte de carboidratos. Então, eu vou convidar vocês para migrarem para outra sala. A gente pode fazer um intervalinho agora de 10 minutos, tá bom? Tudo bem? Tá bem, professor.